Beleza, meninos, vamos dar sequência agora no vídeo 18. Pessoal, antes da gente continuar, né, com a parte mais teórica, né, desse capítulo, eu quero enfatizar alguns resultados que a gente teve no vídeo anterior, que a gente deduziu no vídeo anterior, a respeito do ciclo de Carnot, tá? Algumas propriedades importantes, na verdade, algumas relações matemáticas, né, importantes que a gente vai precisar na sequência do estudo desse capítulo, tá? Em particular, na próxima sessão, que é a respeito de entropia e segunda lei da termodinâmica. Tá? A gente vai utilizar bastante os resultados que a gente obteve com o ciclo de Carnot, tá? Por isso que ele é tão importante. Tá? Então, só relembrando aqui rapidinho, né? O que é um ciclo de Carnot? É um ciclo termodinâmico especial, né? Composto por 4 transformações, né? Formando um caminho fechado, sendo que eu tenho 2 transformações isotérmicas, né? Ali é um gás ideal que está operando, o fluido termodinâmico que está operando nesse ciclo é um gás ideal, tá legal? Então, esse gás ele sofre 2 transformações isotérmicas, uma a uma temperatura TQ, temperatura T quente, né? Ou seja, temperatura T da fonte quente, e a outra transformação isotérmica acontece a uma temperatura TF, que é a temperatura da fonte fria. Aqui, nesse processo AB, eu tenho uma expansão isotérmica, ou seja, meu fluido termodinâmico ele está em contato com a fonte quente, né? Ou seja, com a fonte de energia lá da minha máquina térmica, que é o que eu estou estudando. Né? Então ele recebe energia, ele recebe uma certa quantidade de calor que da fonte quente, a essa temperatura. Né? Depois ele sofre uma expansão adiabática, não tem troca de calor no processo BC. Aqui de CD, o gás sofre uma compressão isotérmica a uma temperatura TF, liberando nesse processo uma certa quantidade de energia para a fonte fria, que é o sistema de resfriamento lá da sua máquina. Né? Aqui então, nessa etapa do processo, nessa etapa do ciclo, o meu fluido termodinâmico ele está em contato com esse reservatório térmico, né, a uma temperatura TF, então ele cede energia para esse sistema de resfriamento a uma temperatura TF, né? E aí depois ele sofre uma compressão, uma nova compressão adiabática no processo DA, voltando para o estado inicial e completando o ciclo. Né? Então, só relembrando, isso tudo que a gente fez no vídeo anterior, tá? No vídeo 17. Eu só estou relembrando aqui que eu quero enfatizar um resultado que a gente obteve também, né? E depois explorar esse resultado mais um pouquinho, tá? Que a gente vai precisar dele na sequência. Então, no processo AB e no processo CD, eu tenho as trocas de calor, seja o gás absorvendo energia da fonte quente ou liberando energia do sistema de resfriamento. Tá? Então, no processo AB, como é um processo isotérmico e eu tenho um gás ideal operando no interior dessa máquina, para um gás ideal, a energia interna só depende da temperatura. Então, o ΔE é zero, porque o ΔT é igual a zero. Né? Então, ΔE é igual a zero, pela primeira lei da termodinâmica, o que é ΔE? Calor trocado menos o trabalho do sistema, o trabalho do gás, né? O fluido termodinâmico que está operando a minha máquina. Tá? No processo AB. Então, nesse caso, eu sei que a quantidade de calor trocada no processo AB, que é a quantidade de calor recebida da fonte quente, é igual ao trabalho que o gás realiza no processo AB, que o gás está expandindo, né? Então ele está fazendo o trabalho. Então eu tenho que a quantidade de calor que o gás está ganhando da fonte quente é nRT ln de VD sobre VA. Esse valor aqui é o trabalho do gás nesse processo. E é numericamente igual ao Q liberado ou absorvido da fonte quente. Né? É um número positivo, que o gás está recebendo energia. Né? Fazendo o mesmo raciocínio para o processo CD, a gente chega que a quantidade de calor liberada para a fonte fria no processo CD é numericamente igual ao trabalho, né? Você passa o trabalho para cá, então vai ficar calor igual a trabalho realizado. Então, nesse caso, o trabalho envolvido aqui no processo CD é um trabalho negativo, porque o gás está sofrendo um trabalho, ele está sendo comprimido. Né? Então, a quantidade de calor liberada para a fonte fria vai ser um número negativo, porque o gás está cedendo calor, né, para o sistema de resfriamento. E esse valor é menos nRT ln de VC sobre VD. Repare que VC, o volume do gás no ponto C, é maior do que no ponto D. Então, esse número aqui é um número positivo, mas eu tenho um sinalzinho de menos aqui,
como tem que ser, né? Isso a gente viu também no vídeo anterior, porque a quantidade de calor liberada para a fonte fria tem que ser um número negativo. O gás está cedendo energia. Quando isso acontece, o Q envolvido no processo é um número negativo, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos tomar o módulo dessa expressão, o módulo dessa outra expressão e fazer a razão entre elas, tá? Isso também nós vimos no vídeo anterior. A razão entre as quantidades de calor trocada com a fonte fria e com a fonte quente, em módulo, vai ser o seguinte: nRT fria, né? Ou seja, nRT da fonte fria, Ln de Vc sobre Vd, esse é o módulo da quantidade de calor liberado para a fonte fria, dividido pelo módulo da quantidade de calor absorvido da fonte quente, que é nRT da fonte quente, Ln de Vd sobre Va, tá? E também, no vídeo anterior, nós deduzimos que essa razão Vc sobre Vd é idêntica à razão Vd sobre Va. A gente chegou a essa conclusão fazendo a análise dos processos adiabáticos e usando aquela equação de estado de transformações adiabáticas. P vezes V elevado a gama é igual a uma constante. Manipulando aquela relação, e trabalhando com esses dois processos adiabáticos, a gente chegou nessa conclusão. Então, vocês verifiquem lá no vídeo anterior, por favor, tá? Vc sobre Vd é igual a Vd sobre Va para um processo, para um ciclo de Carnot, tá? Então, a razão entre esse volume e esse é igual à razão entre esse volume e esse, tá? Isso é válido para o ciclo de Carnot. Então, cancelando aqui também o número de mols e a constante dos gases, constante universal R, né? Eu vou ter que a razão entre os calores trocados em módulo é igual à razão entre as temperaturas. Então, passa esse cara para cá dividindo. Ó, o TF está multiplicando, passa dividindo, e esse cara aqui está dividindo, passa multiplicando. Então, eu vou ter que a razão entre a quantidade de calor liberado para a fonte fria em módulo, né, dividido pela temperatura da fonte fria, é igual à quantidade de calor recebido da fonte quente, dividido pela temperatura da fonte quente. Então, para o ciclo de Carnot, a razão entre o calor trocado e a temperatura correspondente do processo é a mesma, né? Tanto para a fonte fria quanto para a fonte quente. Tá legal? Então, eu só quero fazer um passo a mais aqui. Esse é um resultado que eu queria enfatizar para seguir aqui adiante. E nós vamos guardar esse resultado que eu vou chegar, que nós vamos utilizar ele mais para frente, tá? Então, olha só, gente. Calor absorvido da fonte quente é um número positivo, né? Esse cara aqui é um número positivo. O módulo de um número positivo é o próprio número. Agora, a quantidade de energia liberada para a fonte fria, esse QF é um número negativo. O módulo de um número negativo é menos um número, né? Se x é menor do que zero, o módulo de x é menos x, né? Por exemplo, o módulo de menos 5 é 5. O módulo de menos 5 é menos o menos 5, que vai dar 5. O módulo de menos 10 é menos o menos 10, que vai dar 10. Então, o módulo de um número negativo é menos o número. Então, o módulo da quantidade de calor liberado para a fonte fria é menos a quantidade de calor liberado para a fonte fria, porque esse camarada é negativo. Então, vamos reescrever agora essa expressão sem os módulos, tá? Então, o módulo de QF é menos QF, porque ele é negativo, né? O QF é negativo. O módulo de Q absorvido da fonte quente, o módulo de QQ, né? É o próprio calor absorvido da fonte quente, porque ele é positivo. Então, usando isso nessa expressão, como é que fica? Olha só. Eu vou ter que o módulo de QF é menos QF. Então, do lado esquerdo da equação, eu vou ter aqui menos QF, agora sem a notação de módulo, tá? Menos QF sobre a temperatura da fonte fria, isso é igual a módulo de Q absorvido da fonte quente, que é o próprio valor, né? Q da fonte quente, sobre temperatura da fonte quente. Então, isso vai me dar o seguinte, né? Quantidade de calor absorvido
a partir da fonte quente, dividido pela temperatura dela, mais soma algébrica, tá? Peguei esse cara, vou passar para o lado direito somando. Mais quantidade de calor liberado para a fonte fria dividido pela temperatura da fonte fria, isso é igual a zero. Ou seja, para um ciclo de Carnot, a soma das trocas de calor dividida pela temperatura correspondente do processo, a soma total tem que ser zero. Então, eu vou escrever isso da seguinte forma. O somatório da quantidade de calor trocado pela temperatura tem que ser igual a zero. Tá? Aqui, só para ficar rigoroso, né, eu vou colocar um índice, quantidade de calor no processo I, pode ser tanto o processo de aquecimento quanto o processo de resfriamento, né? Ou seja, tanto esse processo quanto esse. E esse meu índice desse somatório é I igual a 1 até 2. Né? Então, por exemplo, o Q1 e o T1 correspondem à fonte quente. O Q2 e o T2 correspondem à fonte fria. Então, Q1 sobre T1 mais Q2 sobre T2 tem que ser igual a zero. Então, isso vale para um ciclo de Carnot. Tá? Soma algébrica, né? Ou seja, levando em conta os sinais, porque o meu QF é negativo. Então, levando em conta os sinais, a soma das trocas de calor com a temperatura correspondente tem que ser zero. Tá? Então, assim, isso aqui é uma consequência imediata, né? Isso aqui é meio óbvio. Entendido esse resultado, esse aqui é muito óbvio, né? Mas esse resultado vai ser importante mais para frente, tá? Então, por enquanto, deixa isso aí anotado, deixa isso aí guardadinho, que na próxima sessão, que é entropia e segunda lei da termodinâmica, eu vou precisar desse resultado, tá legal? Por enquanto, vamos deixar ele quieto aqui. Então, vamos fazer um exemplo para fechar o nosso estudo do ciclo de Carnot, tá? Um exemplo aqui bem direto. Então, suponha que você tem uma máquina de Carnot que está operando entre duas temperaturas. A temperatura da fonte quente é 500 Kelvin e da fonte fria é 300 Kelvin, tá? E aí, em um ciclo de operação, ou seja, o que é um ciclo de operação? Em um caminho fechado, né, desse ciclo, né, saindo do ponto A, percorrendo o ciclo e voltando para o ponto A. Em um ciclo de operações, a máquina, o fluido termodinâmico, né, no caso é um gás ideal, quer dizer, aqui no caso nem precisa, ele nem afirmou que é um gás ideal, né? A gente nem vai precisar das propriedades dos gases ideais para responder essa pergunta, né? Então é uma máquina de Carnot com um determinado fluido termodinâmico, não necessariamente é um gás ideal, tá? Então nesse ciclo de operação, o fluido termodinâmico absorve 6.000 joules da fonte quente nessa etapa, né? Nessa etapa aqui do processo, tá? Então, esse Q absorvido da fonte quente é 6.000 joules. Então, ele quer a eficiência, o trabalho que a máquina faz e qual que é a energia liberada para a fonte fria. Ele quer saber o QF. Tá? Então, muito simples, né, gente? Vamos usar as coisas que a gente viu sobre ciclo de Carnot, que é a definição de eficiência, né? Lembrando que o ciclo de Carnot, qual que é a importância? Uma das importâncias teóricas dele, né? Ele te dá o limite superior, ou seja, o máximo valor possível para a eficiência de uma máquina ideal operando entre duas temperaturas. Então, ele te dá a máxima eficiência teórica possível para você alcançar numa máquina operando entre duas temperaturas. Não é possível você construir uma máquina operando em ciclos que tenha uma eficiência superior à eficiência do ciclo de Carnot, tá? Uma máquina operando entre duas temperaturas, tá? Então, quanto que vale a eficiência dessa máquina? Como é um ciclo de Carnot, a gente sabe a formulazinha da eficiência dela, né? Para um ciclo de Carnot, eu tenho o seguinte. Então, a letra A aqui, ó. Bom, definição geral de eficiência. A gente viu nos vídeos anteriores, né, pessoal? A eficiência, ela é o quê? Ela é o que eu quero que a máquina faça, que é trabalho, né? Esse é o objetivo de eu projetar uma máquina, é que ela realize trabalho útil, né? Ou seja, ela vai transformar
parte do calor absorvido em trabalho e a outra parte é desperdiçada para a fonte fria, para o sistema de resfriamento, né? Para poder completar o ciclo termodinâmico. Tá? Então a eficiência é o que eu quero que a máquina faça, dividido pelo meu custo, que é a quantidade de calor recebido da fonte quente. Para o ciclo de Carnot, a gente viu no vídeo anterior que a eficiência tem uma fórmula específica para o ciclo de Carnot, que é 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Isso aqui é geral, é a definição de eficiência para qualquer máquina, para qualquer ciclo, né? Qualquer ciclo de operação, e isso aqui é específico para o ciclo de Carnot. Tá? 1 menos PF sobre TQ. Então a eficiência, então isso implica que a eficiência vai ser 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. 1 menos 300 sobre 500. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai cortar esses zeros aqui. 3 sobre 5 dá 0,6. 1 menos 0,6 dá 0,4. 0,4. Ou seja, a eficiência dessa máquina é 40%. Tá? Então, essa é a letra A. Letra D. Quanto trabalho essa máquina realiza em um ciclo de operação? Ué, eu já sei a eficiência, que é 40%, sei a quantidade de calor absorvido da fonte quente em um ciclo de operação, é fácil achar o trabalho. Né? O trabalho, então, que a máquina faz, vai ser a eficiência dela vezes a quantidade de energia que ela absorve da fonte quente. Né? Então, isso aqui vai ser os 40%, né? 0,4, vezes o tanto de energia que o fluido termodinâmico, né, recebe da fonte quente, que é 6.000. Então, isso vai dar 2.400. Beleza? 2.400 joules. É o trabalho que a máquina faz. Tá? Então, ela recebe 6.000 joules e desses 6.000, 2.400 ela transforma em trabalho útil. Tá? Eficiência 40%. E aí, ele quer saber agora na letra C, quanto de calor que a máquina libera para a fonte fria. Né? Eu sempre vou ter uma certa quantidade de energia liberada para a fonte fria, que é o sistema de resfriamento, né? Para eu ser capaz de operar em ciclos. Né? Não tem como você operar a máquina em ciclos e não ter troca, não ter perda de calor, não ter esse desperdício de calor para a fonte fria. Tá? Isso vai ficar mais claro na próxima sessão, que é a segunda lei. Tá? Uma máquina perfeita seria uma máquina operando em ciclos que transforma calor absorvido totalmente em trabalho, sem perder nada para a fonte fria, mas essa máquina não existe. É impossível construir uma máquina com 100% de eficiência. Tá? Você sempre vai ter uma perda para a fonte fria. Tá? Isso tem a ver com a segunda lei da termodinâmica, que a gente vai ver na próxima sessão. Tá? Então ele quer saber o quanto que é liberado, quanto que é desperdiçado, né, vamos dizer assim, para a fonte fria. Ué, pela conservação de energia, gente, quantidade de calor recebido da fonte quente, isso é igual ao trabalho que a máquina faz somado com o tanto de energia que ela libera para a fonte fria. Então, o tanto que ela libera para a fonte fria vai ser, então, o que é absorvido da fonte quente menos o trabalho. Né? Então, vai ser os 6.000 menos 2.400. Isso vai dar 3.600.
Então, para uma máquina de Carnot operando entre aquelas duas temperaturas, eu vou ter 2.400 joules de trabalho útil, né? E 3.600 liberados para a fonte fria. Né? Então, você vê que a máquina, ela libera para a fonte fria, nesse caso, ela libera mais energia para a fonte fria do que realiza de trabalho, né? Para uma eficiência de 40%. Tá legal? Beleza, gente. Então, esse encerra o vídeo 18. Na sequência, então, a gente continua com os conteúdos desse capítulo.